muitas barreiras, mas os vencedores aprenderam a remover as barreiras e por este motivo são chamados de vencedores. Eles não olham para as dificuldades, nunca olham para o alto do monte. Eles caminham, tropeçam e se levantam. E vão subindo, subindo até alcançarem o topo. Eles nunca dizem que estão cansados, mesmo quando vemos a exaustão estampada nos seus rostos. Eles têm uma meta e vão ao encontro dela até alcançarem. Eles sabem o que querem e se empenham pelo que querem. Eles dizem: Senhor, eu vou, eu quero. Porque querer é acreditar no que existe, e existe uma força triunfal dando suporte. Estes homens removem barreiras e aos olhos humanos são intransponíveis. Pode ser esse o problema da maioria. Pode ser este o seu problema, que almeja o mais alto patamar. Os pequenos degraus são possíveis de serem ultrapassados, mas no meio do trajeto os degraus vão ficando mais altos e são muitos, e com o cansaço da subida, os degraus que não param de aparecer nunca terminam e o faça pensar em desistir. Atenção, na subida da vida não existe elevador e nem escada rolante. Por isso, não pare, não desista. Olhe para o lado e veja quantas pessoas estão subindo, algumas te empurrando, outras oferecendo as mãos. Pense comigo por um momento, quantas pessoas extraordinárias já passaram pela sua vida e você nem reparou. Quantos anjos disfarçados de vizinhos, amigos ou parentes que já te abraçaram, oraram por você, lutaram por você e mesmo assim você não enxergou. Muita atenção agora. Você quer viver uma vida plena de propósito, gratidão e reconhecimento? O tema de hoje é: quando não enxergamos grandes homens ao nosso lado, perto demais para serem vistos. É sobre aquelas pessoas que Deus colocou perto de nós, perto de mim e de você, talvez até na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, mas que você ainda não parou para olhar nos olhos e dizer: você faz a diferença. A gente vive numa era onde tudo é rápido, as redes sociais, as mensagens, os relacionamentos, até a forma como a gente vê as pessoas. Muitas vezes a gente só para valorizar alguém depois que ela se foi, depois que ela sumiu da nossa rotina, depois que ela partiu. Mas por que a gente insiste em procurar grandes exemplos lá longe, nas redes sociais, em pregadores famosos, em missionários distantes, e ignoramos quem está ali, ao nosso lado, falando a palavra de Deus com simplicidade e amor, trazendo para nós uma mensagem, outras vezes nos chamando até mesmo a atenção. Não damos valor por estarem perto demais. Não percebemos o bem que fazem. Não vemos suas lutas por estarmos preocupados demais com as nossas próprias lutas. Ou desenrolamos o cordão de desculpas, e neste cordão existem mesmo muitas, a ponto de escolhermos qual desculpa dar. Faz tempo que eu conheci um jovem chamado Lucas. Ele era da minha congregação, um cara simples, humilde, que nunca buscava holofotes. Tinha o costume de chegar cedo nos cultos, ajudar a organizar as cadeiras, servia o café e sempre tinha uma palavra de ânimo para qualquer um. Ninguém prestava muita atenção nele. Alguns achavam que ele era apenas mais um. Até que um dia, Lucas precisou viajar para cuidar de um familiar doente. Ficou uns 2 meses fora. E neste período, várias pessoas começaram a sentir a falta. O clima do culto mudou. Uns diziam: cadê o Lucas? Outros perceberam que ele sempre foi aquele que trazia a paz, a alegria e também muita disposição para os irmãos. Quando ele voltou, o grupo cresceu, a presença de Deus parecia mais forte. E sabe por quê? Porque a gente só começou a ver o verdadeiro valor dele quando ele saiu de perto. É isso que acontece muitas vezes
com os grandes homens que Deus coloca ao nosso lado. A gente só reconhece a grandeza quando perde a proximidade. E isso me faz pensar, será que hoje, neste exato momento, tem alguém perto de você que Deus levantou para te ensinar, te proteger, te inspirar? Talvez seja um amigo fiel, um colega de trabalho que ora por você, um familiar que carrega a fé mesmo nos momentos difíceis. Grandeza nem sempre vem com holofotes. Às vezes, ele vem com um sorriso sincero, uma oração silenciosa, um gesto discreto, mas é real e é poderosa. Na Bíblia, Abraão era um homem escolhido por Deus, mas antes de ser chamado, ele era apenas um homem entre tantos. Moisés fugiu do Egito e virou pastor de ovelhas antes de ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Davi era desprezado pelos próprios irmãos, mas Deus viu nele um rei, um homem grande que matava gigantes. Deus não precisa de holofotes para levantar alguém. Ele levanta quem ama, quem obedece, quem serve com sinceridade. E muitas vezes essas pessoas estão aqui, ao seu lado. Então, antes de correr atrás de novidade, de buscar por um milagre longe, pare, olhe ao seu redor. Quem são os grandes homens e mulheres que Deus já colocou na sua vida? Quem tem sido usado por Deus para te sustentar, te animar e te direcionar? Não deixe que a rotina, o orgulho ou a distração te seguem à obra. Não permita que isto aconteça, que você possa enxergar quem está bem diante dos teus olhos, esta pessoa que tem tanto te ajudado. Porque às vezes a resposta que você precisa está na pessoa que você menos espera. E essa pessoa pode estar sentada ao seu lado, no ônibus, na frente do computador, no seu lado de trabalho, até dormindo no quarto ao lado da sua casa. Grandeza não precisa de aplausos. Grandeza precisa de reconhecimento. E você tem reconhecido quem Deus tem levantado ao seu lado? Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui, eu quero te desafiar. Faça uma lista de pessoas que estão perto de você. Pense nelas com gratidão. Ore por elas. Diga obrigado. Mostre apreço. Reconheça o mover de Deus nelas. Porque talvez, sem você saber, Deus está usando alguém bem perto de você para te manter firme, para te preparar para o seu destino, para te amparar nas quedas. E lembre-se, grandeza despercebida pode ser o maior sinal do plano de Deus para a sua vida. E para encerrar, eu deixo para você a palavra que encontramos em 1 Samuel, no seu capítulo 16, no versículo 7, que diz: o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Não deixe que a visão carnal te impeça de ver o espiritual, pois muitas vezes o gigante que Deus levantou para te ajudar está bem ali, perto demais para ser visto, mas perto o suficiente para te salvar. Que Deus abençoe a tua vida e que você tenha os olhos para ver o que o Pai tem feito ao seu redor. E se este vídeo tocou o seu coração, deixa seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva aqui no canal Demais, para que você não perca nenhum conteúdo novo. Fique com a paz do Senhor e até a próxima mensagem, querendo Deus. Se Deus falou contigo e você gostou desta mensagem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas mensagens. Que Deus te abençoe.